10h42. CBN, Café com Política. Muito bom dia para você, Bruno Silva. Opa, muito bom dia, Felipe Pereira, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Estou vendo na minha telinha aqui também, né, na nossa comunicação, André Berenguel, muito bom dia. Pois é, o André tá sem o fone aqui, não conseguiu ouvir o seu bom dia, mas pode falar um bom dia pra ele. Bom dia, Bruno, bom dia pra você. Bom dia, querido André, tudo bem contigo também? Joia também, honrando aqui o CLT, estamos aqui todos no dia do trabalho, do trabalhador. O André Berenguel está aqui por um motivo, razão, causa, circunstância. Já que estamos no dia do trabalho, não é? O André Berenguel vai contar pra gente 5 profissões incomuns neste dia do trabalho. Vamos ver em quantas delas você já trabalhou, hein, Bruno Silva? Você e todos os demais ouvintes aqui da CBN. Olha ali, pegar a caneta aqui, deixa eu começar a anotar. Vale a pena. Primeiro é testador de toboágua. É uma profissão, hein? Acredite se quiser. Existem profissionais que ganham a vida testando toboáguas em parques aquáticos e resorts pelo mundo. É bem a cara minha do Felipe, por exemplo, né? Certamente, né? A gente nasceu pra isso, né? Agora, esses testadores, eles avaliam a altura. Olha lá, o André não consegue continuar. Eu fui beber água, quase que eu morri engasgado aqui agora. A altura, a velocidade e a segurança do brinquedo. E até o nível de adrenalina das atrações. Como será que se mede o nível de adrenalina dessas atrações? Se colocar o Pedro de Lara, pra Deus... Como vai ser? É o quanto gritou, né? Isso. Lembra daquela antiga porta dos desesperados? Isso. Então. É o quanto você grita, né? Agora, essa profissão, além da descida, eles precisam também ficar de olho nos detalhes técnicos. Rachadura, trincas, a encurvatura que tem. Aí tudo bem. Porque até agora, saindo desse âmbito, né? A gente já viu o caso, inclusive, de toboáguas em que não havia uma curvatura ideal. A pessoa acabou sendo praticamente ejetada, né? Do brinquedo. Isso realmente acontece. Isso acontece. É grave, mas enfim. A lua é o limite, né? A lua é o limite. Esse vocês não participaram, não conhecem, né? Agora eu vou para uma segunda profissão. É a cruciverbalista. Tem noção do que é isso? Cruciverbalista. Cruciverbalista. Isso. Essa pessoa, esse profissional é quem resolve palavras cruzadas por hobby. Talvez nem imagine então que existam essas pessoas que criam esses quebra-cabeças como profissão. O cruciverbalista é o responsável por pensar os enigmas e escolher os temas. O processo, começa com aquela ideia, que pode ser um formato ou uma palavra curiosa. E a partir daí, o desafio é montar a grade e encaixar as palavras. Imagina o trabalho que dá isso aí, Então. Pois é, gente. Certinho. Olha, pensou em encaixar cada uma das palavras dos textos. Você tá doido, gente? Isso aí nunca tinha parado pra pensar. Isso é a cara do Bruno Silva. Vocês vão me desculpar, mas isso é a cara do Bruno. Não. Isso aí, em minha defesa, eu vou dizer, eu ainda compro o jornal impresso até hoje pra poder ver as cruzadinhas. Né? Então, parabéns aos cruciverbalistas. Então, fazer aquela cruzadinha de 30 por 30 ainda, né? Nem de revistinha. Nossa! Né? Isso é que nem encaixar quebra-cabeça 1.200 peças. Né? 2 anos termina, né? Terceira profissão é o empresário de pet influencer. Isso aí, né? A gente sabe, são 2 mundos, né? O mundo pet e o mundo da influência digital, eles se convergem em muitos momentos. E existe, então, esse profissional, geralmente é o próprio dono, né? No começo cuida da agenda, contratos, contato, figurino dos pets, parceria com marcas e, é claro, a imagem pública do animal. Esse mercado, inclusive, tem movimentado bilhões de reais por ano. Olha só. Eu e o Felipe Pereira se damos melhor no toboágua do que de pé. Eu imagino. Eu consegui visualizar a cena. Meu Deus do céu, você jura por Deus? A quarta profissão. A gente tá só no quarto ainda. A quarta profissão. Vamos lá. Quarta profissão agora. São os profissionais da limpeza forense. Né? Você nunca tinha parado pra pensar nisso, hein? Atenção. Essa não. Quando a gente Embora, eu gostava daquela série. Você lembra daquela série A Lista Negra?
Chegaram, e tinha a senhora Kaplan, lembra dela? A personagem? Lembro. O mais atento vai lembrar aquilo. Eu não assisti muito. E ela era isso. Ela era a que limpava toda a cena. Só que embora não obviamente, né? Ela era do mal lá, a figura, né? Enfim, porque ela desvirtuava a cena do crime e tal. Mas vamos lá. Então isso aí você já se deu bem, ponto pro Bruno Silva, ele já conhece essa profissão. Que é aquela que depois que os investigadores eles vão embora e aquela fita de zebrada, né, de isolamento é retirada, então esse profissional entra em cena aí com uma equipe especializada, lógico, para fazer todo o serviço de limpeza da cena do crime. Então eles limpam os locais onde houve mortes violentas, suicídios, acidentes com sangue, fluidos corporais e substâncias tóxicas. E para atuar nesse tipo de serviço é preciso, inclusive, ter um treinamento específico em biossegurança, descarte de resíduos perigosos. É obrigatório, claro, o uso de EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. E em alguns casos, inclusive, o profissional tem que ter certificações exigidas por órgãos sanitários. Uma profissão também bem bastante diferenciada. Detalhista, né? Bastante legal. Agora, Bruno, essa última... Eu tava vendo aqui no computador do André. Você se prepara, Bruno Silva? Não, para. Se for mais do que a do Toboágua, a gente já mais do que a do Toboágua. A gente pendura uma plaquinha assim, né? Em manutenção, isso, né? Isso é mais. Inclusive o nosso repórter Lucas Neri, ele entrou aqui para falar outro assunto, mas ele tem muito a ver com essa situação que eu acho que inclusive ele já é meio amador nesse sentido aqui dessa profissão. Presta atenção, Lucas Neri. Lucas Neri já voltou da rodoviária, eu falei para ele não pegar o ônibus para ir para lugar nenhum. Ele voltou para cá, já está aqui no estúdio da CBN Campinas. A quinta profissão. Presta atenção, Lucas Neri. A quinta profissão é de degustador de ração animal. Que isso? Não. Confesso que já degustei quando jovem. Tá vendo? Não, mas você é jovem? Foi ontem, então. Quando jovem. Mas faz tempo que a gente não degusta, assim. A gente dá, cheira, né? Pra saber se tá tudo bem e tal. Vocês estão ficando malucos? Já deram uma raçãozinha ali, né? Alguém precisa dar um feedback, até porque os animais não falam, né? Então, alguém precisa fazer esse trabalho aí. O feedback dele... É o rabinho, não é o rabinho? Que isso. Mas é sério o negócio. Aí veio o outro e fala que é sério. O profissional... Quarteto Fantástico, não tá fácil não, viu? Tá puxado. Tá vendo como o jornalismo é fácil? Quem queria... Agora, esse profissional... ele precisa avaliar a textura... a aparência, a umidade e o sabor. Você esqueceu de um detalhe. O cheiro. O cheiro. Ele atua no setor de pesquisa. Tá chegando a hora do almoço, galera. Dicas de receita com o André Berenguel, né? Isso, André Berenguel em dicas de receita. A granola tá cara. Agora você pode colocar uma raçãozinha, alguma coisa assim em cima. Entendeu? Vamos modificar. Mas existe, então, o degustador de ração animal. 5 profissões. Quando você decidir, Bruno... Eu tô passando mal aqui. Quando você decidir, falar, cansei, cientista político, eu gosto, mas vou partir para uma... Qual ou quais dessas 5 você toparia? O Toboágua comendo a ração. Sensacional. Que gostoso esse petisco aqui, né? Às vezes um salaminho, um queijo. Uma bebidinha gelada vai tão bem, né? Então vamos fazer o seguinte: o Lucas Neri tem a Judite, né? A famosa Judite Cristina. Ele já pode levar alguns exemplares de ração pra gente. Tem o Pistolinha também, que é o gato. A Pistolinha, que é o gato. Que, inclusive, na Sexta-feira Santa, só comeu sachê de atum. Então olha fica aí. Tá certo. Um gato católico. Gato religioso. Católico. O gato é católico, tá certo. Boa. Boa. TV Colosso, minha gente. TV Colosso marcou muito os nossos ouvintes aqui. Ai, gente, e eu sensacional. Também.
E eu também. Ai, meu Deus, gente. André Acabou a série. Acabou? Ah, então tá bom. Muito obrigado, viu, André Berenguel, pelas informações. Muito obrigado pela intervenção também, Lucas Neri. Eu assim, às vezes eu me preocupo um pouco com quem tá trabalhando comigo. Certo. Por motivos... Acho que a coluna de hoje do Café com Política resume bem. A gente vai mudar o nome. A partir de agora vai ser Ração com Política. Ai. Ai, gente. Bom, se bem que às vezes a zoeira tá junto com a política também, né? Então, pois é. O Valmir Bortoleto tem ali o Daniel mandou aqui uma mensagem em áudio pra gente. Ô, Valmir, por favor. Essa foi a melhor reportagem do dia. Tô rindo e chorando com vocês aqui, testando o toboágua. Isso porque ele tinha mandado só na história do toboágua, tá? Ele não respondeu mais nada. Eu acho que ele já desistiu já. Eu acho que o Daniel já desistiu de rir. Já, porque, olha, gente. Eu tô com. Deu até calor. Deixa eu voltar. Não, vamos tentar recompor, como diz Sandra Lambert. Vamos tentar recompor. Gente, eu só tenho. Filho, último comentário. Eu só tenho receio que a partir de amanhã surja um projeto de lei na Câmara homenageando. Criando o dia do experimentador de ração. É degustador, por favor. Não use a palavra equivocada. Desculpa. Degustador. Não, a gente tá brincando, às vezes tem alguém que é dessa profissão com a gente. Um abraço carinhoso. Não, gente, assim, a gente tá rindo aqui porque, né, a gente tá rindo, mas... Incomum. Porque é incomum, exatamente, mas não deixam de ser relevantes todas essas profissões, tá? Cada um ao seu qual. Aliás, eu adoraria saber se tem algum degustador de ração animal aqui, profissional, tá, gente? Não amador, que nem o Lucas Neri, que já fez isso. O Lucas Neri não tá catalogado, não tem o selo lá do... Não tem o selo, né, da profissão. Ai, minha gente. Por falar em Lucas Neri, o Lucas foi ontem na sessão da Câmara de Vereadores. Ô, Lucas, a gente tava até falando aqui com o Bruno Silva que muito provavelmente na sessão do pré-feriado já não ia ter quase nada. Teve sessão ontem? Teve sessão e teve sessão movimentada, viu, Felipe? Era um medo dos vereadores lá, de fato, não ter todo mundo, porque assim, a sessão começa às 18 e aí eles vão chegando, vão pôr o dedo lá no aparelho lá que registra a presença. E aí, por quê? Porque ontem tinha alguns projetos lá, entre eles título de cidadão campineiro, que precisa de pelo menos 22 votos, né? Então esse era o receio, até porque a pessoa estava lá que teria essa votação, ia ficar bem feio se não tivesse ali um quórum, né, de vereadores. Mas eles estavam lá, foi uma sessão que não acabou rápido, tá? Teve um projeto que teoricamente não geraria uma polêmica, mas acabou gerando uma polêmica, que foi um projeto com relação à nomeação de um prédio público que vai ser voltado à saúde da mulher. E esse prédio público, ele é um projeto do vereador Luiz Rossini, o presidente da Câmara, e ele vai levar o nome de um homem. E por isso, algumas vereadoras lá, elas estavam incomodadas, né, com essa questão. Ali nos bastidores eu senti também que tinham algumas pessoas bem incomodadas também, mas foi feita uma justificativa e acabou sendo votado e permaneceu isso. Outra coisa que chama a atenção ontem na sessão da Câmara foi a ausência do vereador Vini de Oliveira. Ele não foi na última segunda-feira e também não foi ontem também. Então ele está ausente nas últimas duas com justificativa, né? Ele deu uma justificativa lá, não foi apresentado o real motivo, mas ele já justificou que ele não estaria indo. Mas desde que a CP foi votada e aprovada, ele não apareceu à Câmara ainda. Isso diz muito a respeito da situação que a gente comentava aqui, né, ô Bruno, falando sobre essa história do chegar batendo na mesa, subindo, fazendo coisas, em uma situação, em uma política em que os leões mais velhos estão ali no bando, né? E eu acho que, para além de ter as raposas políticas, os leões do bando, enfim, qualquer expressão que a gente queira utilizar, né, Felipe? Eu acho que tem um ponto que é o seguinte: você tem que entender que dentro do universo do Poder Legislativo é uma coletividade. Você é mais um no meio da multidão. Você não é uma figura acima do bem e do mal, uma figura excepcional, alguém que queira de alguma forma
né, criar, fazer acontecer e os outros vão aceitar tudo aquilo de modo tranquilo. Não é assim. Fazer política é construir também laços. Eu sempre tenho dito o seguinte, né? Falo principalmente, já falei isso para políticos em oportunidades que tive de dialogar com eles, já falei isso dentro da academia também. Eu digo basicamente, não na academia de ginástica, na academia, né, a universidade, enfim, né? Mas tem, eu acho que um ponto para mim que é importante. O parlamentar tem que entender que ele possui 2 mandatos, Felipe. Eu acho que de maneira bem simples é isso. Ele tem um mandato para fora, que é um mandato principalmente direcionado aos seus apoiadores, àqueles que seguem nas redes sociais, aqueles que votaram, aqueles que se interessam pelo parlamentar e vão em algum momento se aproximar das suas ideias, vão tentar fazer pressão em cima dos seus projetos e tudo mais. E o mandato interno, que é aquele que você tem que cuidar muito bem, cuidar dos espaços do legislativo, entender muito bem o regimento interno, compreender os prós e contras, saber fazer alianças e entender como se posicionar e de que forma você vai ou não tensionar as discussões ali dentro do plenário, né? Tem uma diferença muito grande entre aproveitar muitas das vezes o espaço da Câmara e a representação para se projetar como liderança e ganhar todo o foco das atenções dos holofotes e depois acabar isso virando contra você, né? É aquela história. Quem também deseja aparecer demasiadamente, um determinado momento pode virar vidraça, né? E acho que o caso do Vini se tornou isso de modo muito evidente para nós nos últimos tempos aqui em Campinas, né? Muito bem, Bruno Silva, antes da gente encerrar, uma mensagem aqui a todos os presentes nesse estúdio e virtualmente. A Rosa de Valinhos, bom dia. O veterinário do meu gato experimenta todas as rações. Ele diz que precisa saber se é boa e gostosa antes de recomendar pros pets. É isso. Tá vendo? Justo. Parabéns ao veterinário, né, do nosso querido ouvinte aí, né, do bichinho da nossa querida ouvinte. Bruno Silva, amanhã estamos de volta com mais um Ração com Política. Ração com política e toboágua, né, do café. Vamos lá, gente. Toboágua do café. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Lucas Neri e André Berenguel. Até mais. Domingo de Brasileirão na CBN. Duelo entre cariocas e paulistas no Rio de Janeiro. Palmeiras, Vasco. Às 4 da tarde, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central